Ricardo sempre acreditou que sua vida seguia um caminho bem definido. Ele tinha um emprego estável como consultor de tecnologia da informação, uma esposa que muitos invejavam, um apartamento novo e espaçoso na zona sul de São Paulo, e até mesmo um relacionamento aparentemente sereno com sua sogra, Teresa Morelli. Com pouco mais de 50 anos, Teresa exibia um porte elegante e um olhar que nunca deixava ninguém indiferente. Havia nela uma calma composta e fria, mas ao mesmo tempo uma presença tão forte que preenchia a sala toda vez que entrava. Naquela noite Ricardo estava em casa esperando por sua esposa, Clara, que trabalhava como gerente de projetos em uma agência de comunicação. Como frequentemente acontecia nas sextas-feiras, ela lhe enviou uma mensagem dizendo que ficaria mais tempo no escritório. Sem nada de novo, ele se acomodou no sofá, pediu uma pizza e ligou o laptop para assistir a uma série. Optou pelo perfil de Clara, pois ela já tinha salvo suas credenciais e seria mais prático. Ao abrir o navegador, o aplicativo de mensagens se abriu automaticamente, e sem querer, ele viu uma notificação. Gatinha, seus olhos hoje me destruíram. Não sei como resistir a você. Seu coração parou por um instante. Ele ficou imóvel por alguns segundos, até que, como se uma força invisível o empurrasse, clicou na conversa. Mensagens trocadas, piadas ambíguas, fotos provocantes, corações e promessas que não tinham nada a ver com ele. Era como um pesadelo distorcido, mas cada palavra estava ali, real e evidente. Claro, traía, e não era de hoje. A conversa já durava meses. Ele fechou o laptop. A pizza chegou, mas ele não tocou nela. Ricardo permaneceu sentado no escuro da sala, tentando entender o que acabará de descobrir. A dor era surda, mas crescia em intensidade, como uma punhalada que não passava. Humilhação, raiva e incredulidade. Ele havia construído tudo sobre uma confiança que se despedaçou em poucos segundos. Então o campainha tocou. Levantou-se como um sonâmbulo e foi abrir a porta. No corredor estava Teresa. Era raro que ela aparecesse sem avisar, especialmente à noite. Ela usava um vestido justo azul escuro, os cabelos soltos caíam sobre os ombros, e o perfume que exalava, uma mistura de cítricos e âmbar, parecia intenso demais para uma visita casual. Clara não voltou ainda? Perguntou ela com uma voz que traía uma leve preocupação. Não, ela ficou no escritório, respondeu Ricardo, em um tom baixo. Teresa entrou sem hesitar, colocando a bolsa sobre o móvel de entrada. Ela o observou atentamente. Tudo bem, Ricardo? A voz dela era suave, mas havia uma tensão quase imperceptível. Ele hesitou. Então, sem pensar muito, disse, Clara me trai. Ela ficou em silêncio, como se aquelas palavras fossem algo que já tivesse ouvido em sua mente 1000 vezes. Fechou os olhos por um momento e depois assentiu lentamente. Eu suspeitava disso há algum tempo, disse ela em um tom baixo, mas esperava estar errada. Você sabia? Ele não tinha certeza, mas algo nela havia mudado. Olhou para Teresa e pela primeira vez notou algo diferente. Não era a sogra formal e composta que conhecia. Havia um véu de tristeza em seus olhos, mas também um calor inesperado. Ela deu um passo em direção a ele e pousou uma mão sobre seu peito. Era um gesto delicado, mas tão incomum que o deixou sem fôlego. Você merece ser tratado assim, disse ela. Você precisa de alguém que te lembre o quanto você vale de verdade. Ricardo a encarou fixamente. Sentia seu coração acelerar. Era errado, ele sabia. Mas era como se o muro dentro dele tivesse se quebrado. Teresa não se afastou, não o confortou com frases feitas. Ela estava oferecendo algo mais perigoso, compreensão sem julgamento. O que você está fazendo, Teresa? Nada que você não possa interromper, respondeu ela com a voz firme, o fôlego ligeiramente mais acelerado. Os dedos dela se moviam levemente sobre sua camisa. Ele se sentia confuso, desorientado, mas atraído. Talvez fosse a necessidade de vingança ou apenas solidão, mas naquele momento, ela representava um refúgio em meio à tempestade. Você realmente quer isso? Perguntou ele, baixando a voz. Não sei, respondeu Teresa. Só sei que não quero te ver sofrer assim e talvez eu também precise me sentir viva. A confissão dela, simples e surpreendente, fez com que todos os freios se soltassem. Ele pegou a mão dela e a apertou suavemente. Não havia necessidade de mais palavras.
O silêncio entre eles falava mais do que qualquer frase. Seus lábios se buscaram em um beijo incerto, mas carregado de emoções reprimidas. Então, de repente, ela se afastou. Vamos parar. Se formos além, não poderemos voltar atrás. Eu não quero voltar atrás, disse ele. Ela permaneceu a olhá-lo. Os olhos de Ricardo se fecharam por um momento, enquanto um suspiro escapava de seus lábios. Então, não pensemos mais nisso, murmurou, e pela primeira vez em horas, a dor parecia ter se dissipado. Nos dias que se seguiram, Clara continuou a agir como se nada tivesse acontecido. Ela ria ao telefone, preparava o café da manhã e o beijava na bochecha todas as manhãs. Mas ele se sentia vazio ou talvez pior, cheio de algo novo que não conseguia definir. Não trocou palavras com Teresa, não enviou mensagens, mas dentro de si, sabia que ela também pensava naquela noite. Sentia isso nos olhares rápidos que trocavam quando se cruzavam, em um silêncio carregado de segredos. Então, numa noite, tomou uma decisão. Quando Clara voltou para casa, encontrou o laptop ligado na mesa. As conversas estavam abertas, visíveis. As mãos dela tremeram ao ver a tela. Ricardo, posso explicar? Disse ela, tentando se aproximar. Não precisa, respondeu ele, levantando-se, frio como mármore. Eu sei de tudo, cada mensagem, cada foto, cada mentira. Clara levou as mãos ao rosto, como se quisesse se esconder. Por quanto tempo? Ele perguntou. Não sei, foi um erro, ela respondeu com a voz trêmula. Você sabe o que eu fiz enquanto você mentia? Ele continuou, e o olhar dela se encheu de medo. Eu passei uma noite com sua mãe. As palavras saíram como um golpe. Os lábios dela se abriram, mas nenhum som saiu. A cor desapareceu de seu rosto e ela balançou a cabeça, incrédula. Você está mentindo? Não, olhe para mim. Estou mentindo? Ele insistiu. Ela desabou em uma cadeira, enquanto ele permanecia em pé, impassível. A parte de si que a amava havia desaparecido. O que restava era apenas cinzas. Vá embora, disse ele. Clara olhou para ele como se não o reconhecesse mais. Eu te disse para ir embora. Ela se levantou e saiu de casa sem mais palavras. Ele ficou ali, envolto no silêncio, mas pela primeira vez, havia parado de mentir para si mesmo. A primeira semana após a partida de Clara foi surreal. A casa estava silenciosa de uma maneira diferente, não mais carregada de tensão, mas vazia. Cada objeto parecia fora de lugar, mesmo que não tivesse sido movido. Ele não havia tocado nas coisas dela. As pantufas ainda estavam ao lado da cama, o cachecol dela descansava no encosto da cadeira, mas algo havia mudado para sempre. Aquele silêncio, por mais cortante que fosse, era mais honesto do que qualquer palavra que haviam trocado nos últimos meses. Não falou com Teresa, sem mensagens, sem telefonemas, mas ela sabia. O olhar dela, evasivo, dizia tudo quando se cruzaram nas escadas do prédio alguns dias depois. Ela estava lá para pegar algumas coisas de Clara. Vou subir sozinha, não se preocupe, disse. Ele acenou com a cabeça, sem abrir a boca. O som dos passos dela no piso acima ecoava claramente. Então, de repente, os passos pararam e um silêncio pairou no ar. Depois, 1, 2, 3 passos. Ela bateu a porta e, ao abrir, estava lá com um olhar firme. Tinha em mãos um pequeno saco de pano, provavelmente com objetos pessoais da filha, mas não o levantou, não o mostrou. Ficaram se encarando por alguns segundos. Posso entrar? Perguntou. Ele deu um passo para trás, abrindo espaço. Ela não disse nada. Imediatamente deixou o saco sobre o móvel da entrada e se virou para ele. Não estou aqui para me desculpar, disse. Não tenho esse direito. Ele a observou. Ela parecia mais frágil, mas ao mesmo tempo mais resoluta. Os olhos dela, normalmente frios e calmos, estavam atravessados por algo novo. Hesitação, talvez até medo. Não quero complicar sua vida, continuou. Mas desde aquela noite não consigo parar de pensar nisso. Ele se sentou no braço do sofá, sentindo uma estranha calma, como se a tempestade tivesse passado, mas deixado um mar tranquilo para trás. Eu também penso nisso, disse. Demais. Ela deu alguns passos em direção ao centro da sala. Seus movimentos eram lentos, medidos, como se temesse errar até mesmo ao respirar. Você acha que foi um erro? A pergunta pairou no ar, como uma gota de água em um vidro.
Finalmente, ele respondeu: acho que foi verdadeiro, e nem tudo que é verdadeiro é um erro. Teresa fechou os olhos por um instante, depois os abriu novamente. Clara me ligou. Ela disse que te odeia. Eu sei, respondeu ele. Ela disse que você destruiu a vida dela. Ela destruiu a nossa primeiro, disse Teresa, dando um passo mais perto. O coração de Ricardo acelerou. Toda vez que ela se aproximava, sentia aquela tensão sutil, elétrica, como se o espaço ao redor dele se estreitasse. E você, Ricardo? Sussurrou. O que você quer agora? Uma pergunta difícil. O que ele realmente queria? Vingança? Não, isso já não importava mais. Uma nova chance? Talvez. Mas com quem? Com Teresa. Ele não tinha respostas claras, apenas um impulso. E decidiu segui-lo. Levantou-se e a alcançou em um passo. Pegou as mãos dela entre as suas. Estavam frias, ou talvez ele é que estivesse quente. Ricardo e Teresa se encararam, como se tivessem se despido de todos os papéis que desempenhavam. Mãe e filho, ex-marido e ex-mulher, eram apenas duas almas perdidas que buscavam conforto uma na outra em meio à escuridão. Não sei para onde estamos indo, ele disse, mas sei que não quero voltar atrás. Ela sentiu, um gesto pequeno, mas carregado de significado. Passaram o resto da tarde juntos conversando, tomando chá e trocando olhares que pareciam promessas não ditas. As mãos deles se tocaram levemente, como se cada toque fosse um lembrete da conexão que ainda existia entre eles. Não houve nada de extraordinário, mas cada olhar carregava uma intensidade que os dois sentiam, mesmo sem ousar verbalizar. Alguns dias depois, Teresa enviou uma mensagem. Posso ir aí falar com você? Não quero que fiquemos assim, suspensos. Ricardo respondeu rapidamente, quando você quiser. Ela chegou no final da tarde, vestindo um casaco claro e um lenço fino, seus olhos refletindo uma leve inquietação. Já se passaram apenas 10 dias, ela disse assim que entrou. E no entanto parece uma eternidade. Eu sei. Pensei em tudo, em Chiara, em você, em mim, e sei que não podemos ignorar o que aconteceu. Já passamos desse ponto. Ela sentiu novamente. Ricardo, eu não sou uma garota, sei distinguir um impulso de algo mais profundo. Ele se aproximou lentamente. E o que você sente? Não consigo te tirar da minha cabeça. O coração dele disparou. Então não faça isso, ele respondeu. Eles se beijaram novamente, mas dessa vez não havia raiva ou desespero. Havia doçura, um desejo de se sentirem vistos, de pertencimento. O rosto dela repousou em seu pescoço, e ele sentiu o cheiro dos cabelos dela, como se fossem dois náufragos se agarrando um ao outro em uma ilha deserta. Depois daquele dia se encontraram algumas vezes em segredo, sempre na casa dele. Teresa dizia que precisava resolver algumas coisas ou pegar pertences de Chiara, mas ambos sabiam que eram apenas desculpas. Chiara não fazia mais parte da vida de Ricardo. Não realmente. E Teresa? Ela se tornará um ponto fixo em meio a um mar de incertezas. Certa tarde, Chiara voltou não para ficar, mas para pegar suas últimas coisas. Teresa estava com Ricardo naquele momento, sentados à mesa tomando café. O som da chave na fechadura os paralisou. Chiara entrou e os viu parando no lugar, o olhar fixo na mãe e em seguida em Ricardo. O silêncio era ensurdecedor. Então Chiara quebrou o silêncio, eu sabia. Teresa se levantou. Chiara, não fale assim. Mãe, por favor, quero apenas te explicar. Não há nada a explicar. Está perfeito assim. Agora eu sei de quem herdei a capacidade de trair. As palavras dela foram como um tapa. Mas Teresa não reagiu. Ricardo se levantou e disse, se você veio pegar suas coisas, vou te ajudar. Não preciso de nada de você. Chiara saiu 10 minutos depois, e Teresa ficou parada em silêncio. Então ela se sentou lentamente. Eu a feri de forma irreparável, disse. Ela já havia me ferido antes, respondeu Ricardo. Mas eu sou a mãe dela e eu era o marido dela. Eles permaneceram ali, olhando para a xícara vazia sobre a mesa. O passado estava para trás, mas o futuro não pertencia a ninguém. No dia seguinte à cena com Chiara, a casa parecia mais silenciosa do que o habitual, mas não era o silêncio inquieto dos dias anteriores. Era um silêncio pesado, como que se sente após uma tempestade. Teresa não passou a noite com ele. É melhor eu voltar para casa, disse. Ele não insistiu.
Sabia que ela precisava de tempo para si mesma, para processar o fato de que sua filha os havia visto juntos e que nada seria normal a partir daquele momento. Ricardo passou a noite na cozinha, segurando uma xícara de chá que esfriava em suas mãos, olhando fixamente pela janela. A cidade parecia parada. De vez em quando, o barulho de um carro quebrava o silêncio, mas dentro dele, o tempo parecia ter parado. Ele não sabia mais o que esperar daquela história. Tinha saído de uma farsa, de um casamento baseado em mentiras, para entrar em outra realidade igualmente frágil, cheia de interrogações. No dia seguinte, Teresa enviou uma mensagem: "Está tudo bem, falaremos em breve." Ele leu e não respondeu de imediato. Não sabia o que dizer. Não tinha certeza do que queria dela ou de si mesmo. 3 dias se passaram sem que se vissem. Então, numa manhã, o interfone tocou. Era ela, vestindo jeans e um suéter claro, sem maquiagem, com os cabelos presos. Não parecia a mulher elegante e decidida de sempre. Parecia mais verdadeira, mais cansada. "Posso entrar?" "Claro." Ela entrou e parou no corredor, como se não quisesse se aprofundar mais do que o necessário. "Kiara não me falou mais", disse de imediato, sem rodeios. "Eu tentei, mas ela me bloqueou em tudo." Ricardo se apoiou no batente da porta, observando Teresa com um olhar preocupado. "Sinto muito", disse ele, e a sinceridade em sua voz era palpável. Apesar de tudo, o que havia acontecido entre eles não poderia ser ignorado. A dor de ver uma mãe e uma filha se afastarem assim era quase insuportável. "Não sei se conseguirei recuperar a relação com Kiara", continuou Teresa, a voz embargada. "Sinto que não a verei por um bom tempo." "Não é sua culpa", respondeu Ricardo, tentando confortá-la. Mas a verdade era que ele não tinha certeza. O que realmente importava era o que havia se tornado entre eles. Ele se perguntava: o que eram afinal? Um momento de conforto mútuo? Uma rebelião contra a solidão? Um erro? Uma coincidência que nenhum dos dois queria admitir? "Não sei, Teresa", disse ele honestamente. "Mas não posso fingir que nada aconteceu." Ela deu um passo à frente, a tensão entre eles palpável. "E agora? O que fazemos?" A vulnerabilidade em sua voz o surpreendeu. Teresa não era do tipo que se entregava a declarações emocionais. Mas ali diante dele ela parecia mais frágil do que nunca. Ricardo segurou suas mãos, tentando transmitir força. "Talvez não saibamos para onde estamos indo, mas podemos tentar." Ela sorriu, um sorriso tímido com os olhos baixos. "Eu gostaria disso." Eles se abraçaram, um abraço longo e silencioso, cheio de tudo que não conseguiam expressar em palavras. A partir daquele dia, as coisas começaram a mudar lentamente, mas de forma constante. Começaram a se encontrar regularmente, não todos os dias, mas com uma frequência que deixava claro que não era mais apenas um caso passageiro. Às vezes, saíam de carro longe do bairro para onde ninguém os conhecia. Em uma dessas escapadas, foram a um pequeno parque nos arredores de São Paulo, sentando-se em um banco sob um flamboyant, observando as folhas caírem. Teresa falava pouco sobre Kiara, e Ricardo não perguntava. Sabia que era uma ferida aberta. Em vez disso, conversavam sobre o passado, sobre quando ela era jovem, seus sonhos interrompidos, os livros que lia e a música que ouvia na adolescência. Ela compartilhava histórias que Kiara nunca soubera ou nunca perguntara. Ricardo falava sobre seu trabalho, os clientes entediantes, seus antigos sonhos de ser escritor. Ela sorria sempre que ele fazia uma piada e ria das desventuras cotidianas que ele contava. Havia leveza entre eles, mas também algo mais profundo, uma conexão que ia além das palavras. Certa noite, depois de cozinharem juntos, ficaram sentados no sofá. A televisão estava ligada, mas nenhum dos dois prestava atenção. Teresa tinha a cabeça apoiada em seu ombro. "Se alguém descobrir, vão nos julgar duramente", disse ela de repente. "Eu sei. Vão nos chamar de egoístas, irresponsáveis, errados talvez. E você, o que diria?" Ricardo permaneceu em silêncio por um momento. "Diria que somos duas pessoas que sofreram e se encontraram." Ela fechou os olhos, concordando. "Você percebe que se essa história sair, as pessoas nunca verão a verdade? Não importa. Eu não quero viver para os outros", sussurrou Ricardo. "Nem eu", respondeu Teresa, mas logo acrescentou: "Às vezes, quando acordo à noite, sinto medo."
Medo de perder tudo. Até você. Ele segurou seu rosto entre as mãos. Você não vai me perder, Teresa, não agora. Mas ambos sabiam que seu pequeno mundo poderia desmoronar a qualquer momento. Um olhar de Chiara poderia ser o suficiente para abalar tudo. Um dia, enquanto faziam compras em um supermercado fora da cidade, Ricardo notou Teresa paralisada diante da seção de pães. Um homem a observava, um colega de escola talvez, ou um vizinho. Ela agarrou seu braço e disse, devemos ir embora. Quando entraram no carro, ela estava tensa. Ricardo, precisamos ser mais cuidadosos. Claro, mas não podemos viver escondidos. Eu sei, mas não estou pronta. Tudo bem, disse ele. Leve o tempo que precisar. Ela o olhou, seus olhos cheios de gratidão e algo mais. Algumas noites depois, o interfone tocou. Teresa e Ricardo se entreolharam sem esperar ninguém. Ele se levantou e atendeu. Ricardo, sou Chiara. O coração dele parou. Teresa ficou pálida, levantando-se rapidamente. O que fazemos? Sussurrou. Ele a olhou nos olhos. Vamos abrir. Com um nó na garganta, ele abriu a porta. Chiara estava ali, parada no hall com uma expressão difícil de decifrar. Não estava brava nem descontrolada, sua calma era desconcertante. Atrás dela, a luz do corredor tremulava, tornando tudo ainda mais surreal. Posso entrar? Perguntou. Ele não respondeu. Fez um movimento para o lado, permitindo que ela cruzasse a porta lentamente. Teresa permaneceu ali, imóvel, enquanto a tensão no ar aumentava. Teresa estava em pé perto da mesa, rígida com as mãos entrelaçadas à sua frente. Quando Chiara a viu, parou. Por longos segundos, nenhuma das duas falou. O ar estava denso, como se faltasse oxigênio. Não vim aqui para brigar, disse finalmente Chiara, dirigindo-se à mãe. E então, por que você está aqui? Teresa respondeu com a voz calma. Chiara hesitou. Porque não consigo dormir. Porque vejo vocês em todos os lugares, em cada gesto. Porque me pergunto se fui eu quem começou tudo isso ou se vocês dois estavam apenas esperando um pretexto. Essas palavras atingiram Teresa como um golpe. Ela deu um passo à frente, mas Ricardo a segurou suavemente pelo braço, como se dissesse para esperar. Chiara, ele começou, não fomos nós que mentimos, não fomos nós que iniciamos essa fratura. Chiara balançou a cabeça. Eu sei. E é exatamente por isso que dói mais. Se vocês tivessem me odiado, seria mais fácil. Mas o fato de que encontraram conforto um no outro, que algo nasceu entre vocês, é o que não consigo perdoar. Você não precisa perdoar se não quiser, disse Teresa, mas precisa saber que não foi um jogo, não foi uma decisão impulsiva. Aconteceu e nenhum de nós previu isso. Chiara fechou os olhos por um instante, depois os abriu, olhando diretamente para Ricardo. Você a ama, Ricardo? De verdade? Ele hesitou. Poderia mentir, dizer que foi apenas um erro, que foi só a dor, mas algo dentro dele se recusava a voltar a essa farsa. Não sei ainda, respondeu ele em voz baixa. Mas sei que com ela não precisei fingir. Foi como se uma fissura se abrisse nos olhos de Chiara. Ela não chorou, mas se sentou no sofá de repente esvaziada. Teresa permaneceu em pé, e após um longo silêncio se aproximou. Nunca quis tirar nada de você, disse, mas descobri que pela primeira vez na minha vida, eu também queria ser escolhida. Não como mãe, não como esposa, não como espectadora, mas como mulher. Chiara riu, um som amargo e sutil. E você foi escolhida, e muito bem. Ela se levantou, caminhou em direção à porta, mas parou. Não voltarei mais. Nem para você, disse olhando para Ricardo, nem para você, acrescentou, voltando-se para a mãe. Vocês estão livres, mas não esperem construir algo sobre essa dor. Depois daquela noite passou um tempo antes que Teresa e Ricardo realmente conversassem. Continuavam a se ver, mas com cautela. Havia uma nova tensão mais profunda, como se a realidade finalmente estivesse pedindo que a encarassem. Em uma tarde de domingo, enquanto caminhavam pela orla de Ipanema, sentaram-se em um banco de madeira entre as árvores amareladas. Você acha que ela estava certa? Perguntou Teresa. Em que sentido? Que não podemos construir nada sobre o que aconteceu. Não sei, mas acredito que toda história tem uma origem imperfeita, até as melhores, respondeu ele. Ela olhou para a água que corria. E se estivermos apenas prolongando uma dor? Se isso for apenas um refúgio da solidão?
E se for, na verdade, um novo começo? Ricardo rebateu. Nunca saberemos se continuarmos a olhar apenas com culpa. Ela não respondeu de imediato, então apoiou a cabeça em seu ombro. Estou com medo, Ricardo. Medo de acreditar, medo de me decepcionar, medo de perder de novo. O medo não desaparece, mas podemos decidir se deixamos que ele nos guie ou não. Os meses seguintes foram um caminho lento. Começaram a viver pequenos gestos cotidianos sem mais se esconderem. Fazer compras juntos, compartilhar um filme, cozinhar o jantar. Teresa frequentemente voltava para casa com um buquê de flores ou um livro. Ricardo tentava surpreendê-la com pequenos pratos novos ou passeios improvisados. Certa vez, durante um jantar, ela olhou nos olhos dele e disse: Você já pensou em quanto mudamos, eu e você? Sim, mas não sei se mudamos ou se finalmente nos tornamos quem realmente éramos. Ela sorriu. Talvez ambos. Não falavam mais sobre Chiara, não porque quisessem esquecê-la, mas porque tinham entendido que não se pode ficar preso ao que não se pode consertar. Um ano depois, numa noite de abril, enquanto voltavam para casa sob uma fina chuva, Teresa parou em frente à porta. Ricardo, me diga, se amanhã você me dissesse que quer recomeçar sozinho, eu entenderia. Mas se você quiser continuar esse caminho comigo, então me prometa que não viveremos mais à sombra do que foi. Ele segurou suas mãos. Estavam quentes, tremendo como na primeira vez. Não tenho mais sombras, disse ele. Só você. Entraram em casa, fecharam a porta e se sentaram juntos no sofá, no silêncio da noite. Sem arrependimentos, sem pressa, apenas duas pessoas que atravessaram a tempestade e escolheram, apesar de tudo, ficar juntas. Não eram perfeitos, mas eram sinceros. E talvez em certos casos,